É amanhã, hein? Amanhã, Fluminense e Olímpia nas quartas de final da Libertadores lá no Maracanã, hein? Nossa, o que eu tô ansioso é brincadeira. Ontem abriu a retirada de ingresso, né? E gratuidade, né? Já esgotou muito rápido. Hoje, inclusive, uma galera foi lá no CT para apoiar os jogadores, foi muito bacana. E o que falar da torcida do Fluminense, né? A galera foi lá apoiar, já teve briga, os caras brigaram lá no CT, foram até expulsos do CT, essas pessoas que brigaram, né? Aí foram expulsos, né? O pessoal foi lá pra apoiar e acabou dando errado, né? Pô, às vezes tem coisa que acontece na torcida do Fluminense que é inacreditável, cara. O pessoal só começou, só riu dessa situação toda. Mas o Marcelo teve uma lesão aí confirmada pelo Fluminense hoje, né? O Fluminense confirmou aí uma lesão, parece que foi na coxa. O Fluminense confirmou aí a lesão de Marcelo na coxa e ele vai desfalcar o Fluminense nos jogos contra o no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Ainda não se sabe se ele vai desfalcar em mais jogos, mas a princípio é uma lesão aí bem leve. O Fluminense divulgou um comunicado nesta quarta-feira confirmando a lesão na coxa esquerda de Marcelo. Apesar de não ser grave, ele deve desfalcar o time no próximo domingo contra o Atlético Paranaense às 6h30, lá na Liga Arena, que é o estádio do Atlético Paranaense. O lateral Marcelo teve uma lesão detectada no músculo anterior da coxa esquerda e já inicia tratamento no clube, diz comunicado do Fluminense. Para quem não sabe, ele se machucou no jogo de terça, no jogo de sábado, quer dizer, no jogo de sábado contra o América Mineiro, o 3-1, né? Logo aos 10 minutos do primeiro tempo ele acabou se machucando e vai desfalcar o Fluminense. E surgiu aquela dúvida, né? Ontem saiu algumas notícias sobre ele e sobre a questão da Conmebol, se a Conmebol liberaria ele. E surgiu essa dúvida se ele estaria pronto para jogar o jogo de volta, né? Se a recuperação dele voltaria, seria mais rápido até que ele conseguisse voltar, jogar o jogo de volta. Mas aconteceu o seguinte, saiu a notícia de que o Marcelo levaria só 2 jogos de suspensão, né, de punição da Conmebol. No caso, ele já completou um e ele completaria esse de quinta-feira agora. E no jogo de volta ele já estaria liberado. Saiu essa notícia. Mas depois foi confirmado que ele vai continuar com a punição, né, de início, né, a punição que deixou ele com 3 jogos de suspensão. Então ele vai ser punido e não vai poder jogar nesse jogo de quinta-feira e no jogo de volta, entendeu? Então ele deve ficar liberado aí só nas semifinais, se o Fluminense for para as semifinais. Então, galera, é uma pena, né? Porque ontem a Conmebol ouviu o Marcelo. Não, ontem não. Ontem a Conmebol ouviu o Marcelo e criou uma expectativa muito grande para saber se realmente ele ia conseguir essa liberação, mas aconteceu de que não conseguiu, infelizmente. Então é isso, ele vai ficar de fora dos 2 jogos contra o Olímpia. Basicamente, é essa a notícia. E saiu a notícia de que o Nino pode ir para a Arábia Saudita. Você já pensou nisso? Ontem saiu a notícia de que o presidente do Al Sabab, né, um time lá da Arábia Saudita, tá de olho no Nino e um jogador do Everton, lá da Inglaterra. O nome do presidente deles é o Khaled Al Tunayan. Nome esquisito, mas é esse o nome dele. O Fluminense resistiu, né, à proposta do Liverpool pelo André, mas agora recebeu uma sondagem, né, podemos dizer, lá da Arábia Saudita e pode perder o Nino em breve. O Nino, o zagueiro tricolor de 26 anos, foi citado pelo Khaled Al Tunayan, presidente do Al Sabab, em entrevista ao programa In The Goal, na Arábia Saudita, como alvo do clube no mercado. Ele falou o seguinte: se Deus quiser, vamos contratar em breve Demarai Gray, jogador do Everton e da seleção jamaicana, além de Nino, zagueiro que recentemente ingressou na convocação da seleção brasileira, declarou o presidente do clube saudita. O atacante Demarai Gray de fato negocia com os Al Sabab, segundo o noticiado nos últimos dias pela imprensa da Inglaterra. A janela da Arábia Saudita vai até o dia 20 de setembro, mas para contratar Nino, o clube saudita
terá que convencer o Fluminense, que já recusou outras ofertas pelo zagueiro. Em julho, o Besiktas da Turquia ofereceu cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. No ano passado, ele também recebeu uma proposta do Tigres do México, mas não houve acerto. Nessa proposta do Tigres, o Nino, inclusive, quase foi, né? Porque ele estava a fim de ir nessa proposta do Tigres e quase que ele foi pro México. Nino tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2024. O Fluminense é dono de 60% dos direitos econômicos de Nino, enquanto os outros 40% pertencem ao Criciúma. A diretoria tricolor prometeu ao técnico Fernando Diniz não vender nenhum titular de 2023 para tentar o título inédito da Conmebol Libertadores. Por isso, só pretende ouvir propostas na janela de janeiro. Aí entra outra questão, né? Por que diabos o Fluminense não comprou os 40%, né? Os 40% do Nino ao Criciúma, até hoje. O Nino tá o quê? Uns 4 anos no Fluminense? 3 anos no Fluminense? Se eu não me engano são 4, né? 4 anos que ele tá no Fluminense. Por que o Fluminense não comprou o direito dele ainda, cara? Vai deixar o 40% pro Criciúma. Por que não comprou pelo menos 20%? Deixa 20% pro Criciúma e pega mais 20%. Pô, 40% é muito pouco, cara. Muito pouco. Eu não consigo entender por que ainda não foi comprado esse valor, né, do Criciúma, essa porcentagem do Criciúma. Ó, em 4 anos e meio no Fluminense, Nino alcançou o status de titular absoluto e é o jogador do atual elenco com mais jogos no clube. O zagueiro disputou 231 partidas e marcou 13 gols. Campeão olímpico com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, Nino começou esse ano a ser convocado para a seleção brasileira principal. Nino chegou ao Fluminense por empréstimo do Criciúma em 2019, ainda na gestão Pedro Abad, com opção de compra de 50% fixada em 5 milhões de reais. Já no mandato de Mário Bittencourt, o clube exerceu a opção que foi paga da seguinte forma: 2 milhões parcelados e o repasse de um crédito de 3 milhões para o Corinthians, para que o Corinthians que devia o Fluminense. Mas na negociação, o Flu conseguiu ficar com mais 10% dos direitos econômicos pelo mesmo valor, totalizando os 60% atuais. Então, o Corinthians pagou uma parcela que devia ao Fluminense, né? Pagou o Nino, né? Pela parcela que estavam devendo ao Fluminense. Mas eu não consigo entender até hoje por que o Fluminense não comprou o restante da porcentagem dos direitos econômicos do Nino, que é um jogador importantíssimo para o Fluminense, o capitão do time, né? Eu não entendo, 4 anos e meio e até hoje o Fluminense não fez essa compra. Aí vai chegar daqui a pouco, os caras vão comprar o Nino e a gente vai ficar com uma merreca. Basicamente é isso, a gente tem que ficar com uma porcentagem maior. Eu sei que 60% é maior que 40%, mas o Fluminense tem que ficar com 80% do jogador, pô, com o valor que foi vendido do jogador. Então eu acho que o Fluminense tem que abrir o olho para isso. Se for para vender, vender no mínimo, na minha opinião, uns 15 milhões de euros o Nino, entre 10 a 15, tá ótimo, né? No mínimo, né? No caso, se for mais do que isso, tá ótimo, tá perfeito. Aí é sensacional. Mas é isso, o Fluminense tem que manter essa posição de vender só no ano que vem, só na janela do ano que vem, porque se vender agora vai ser um desastre total, né? A gente está precisando aí vencer a Libertadores, focado na Libertadores, então a gente não pode vender nenhum jogador do elenco principal, né? Então é bem importante isso, eu acho que o Fluminense está fazendo da maneira correta. Vamos ver se vai vir proposta aí nos próximos dias, porque até o momento é só uma sondagem, é só um princípio de proposta, né? É uma ideia que o Al-Shabaab tem em contratar o Nino, mas ainda não foi feita proposta. Então vamos aguardar. Eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo aí para o máximo de tricolores que você conseguir. Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, comenta o que você achou dessa história toda aí do Nino no Al-Shabaab. E também comenta aqui sobre o jogo do Olímpia, quanto que você acha que vai ser o jogo, comenta aqui o placar, o palpite que você acha e se inscreve, valeu? Compartilha, tamo junto, saudações tricolores e é nóis, valeu?